Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua vida, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua vida concedida a nós, meu Senhor, através da vivificação do Espírito Santo. Deus bendito e fiel, Senhor da glória, suplicamos pelos nossos amados irmãos, os que estão conosco neste horário. Abençoa, guarda, ajuda, dá a tua graça, a tua proteção. Opera maravilhas, ó Senhor, na tua igreja. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, a tua igreja no campo. Opera poderosamente na vida dos meus irmãos. Deus fiel, Deus santo e bondoso, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, senhoras e senhores, os viúvos, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Querido Senhor, Deus misericordioso e justo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, meus amados irmãos, desde que iniciamos a Unicresce em 1988, é trazer mensagens da Palavra de Deus com a finalidade de ajudar alguém na sua edificação espiritual. O nosso texto hoje é Romanos capítulo 15. Nós vamos meditar nos versículos 14 a 16 e 24 a 29 do mesmo capítulo. Então, vamos aprender juntos. Aqui, Romanos 15, 14 a 16. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Para isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus,
Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu grande amor por nós. Queremos te louvar, Senhor, pela igreja e suplicar pela igreja na cidade e no interior. Guarda os nossos amados irmãos, cada ministro teu, toma em tuas santas mãos e a tua igreja, Senhor, membros e congregados na tua igreja, jovens e adultos na tua igreja, e aqueles, meu Senhor, que têm aptidão e desejo de prepararem-se para continuar a obra do ministério. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós temos um aprendizado grandioso. Nós fomos instruídos, nós temos recebido do Senhor uma instrução maravilhosa através da sua palavra. Essa instrução ensina-nos a colocar os outros em eminência. Essa instrução ensina a nós colocar em primeiro lugar o bem-estar da igreja, o bem-estar dos discípulos do Senhor, a segurança da igreja, a segurança doutrinária, a segurança em todos os aspectos. É necessário. Eu louvo ao meu Deus, porque tenho chegado até aqui com esta firmeza, com esta segurança, e vou continuar assim. Jamais terei contemplação, jamais assumirei compromisso com a casa do Eli, jamais assumirei compromisso com os filhos do Eli, jamais terei compromisso com o interesse de quem quer que seja. Então, meus amados, são ensinamentos da palavra de Deus para você absorver mediante o fruto do Espírito Santo, aquela grandeza que Deus semeia no coração, dando discernimento, entendimento, para que possamos avaliar e valorar as coisas do Senhor e não dos homens. O apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo do Senhor para os gentios, ele tinha apreço pela igreja, apreço pelas pessoas, apreço pelos ministros, e nós vemos isto em suas epístolas. Aqui ele está demonstrando apreço pela membresia da igreja. Romanos 15:14, Paulo está demonstrando apreço pela membresia da igreja. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Apreço pela igreja, apreço pela membresia, apreço pelos membros do corpo de Cristo sem distinção. No versículo seguinte ele diz: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. E qual foi a graça? Uma graça incomparável. O fariseu radical, o judeu radical, aquele que era inimigo do evangelho, é escolhido, transformado, mudado, refeito. Era um novo homem, era um novo indivíduo, era tão novo que não comportaria mais o nome Saulo. Era uma transformação tão grande que
era necessário mudar a identidade, porque Deus havia mudado a personalidade. O Saulo jamais seria o que o Paulo foi. Porque o Saulo era o homem, o Saulo era o judeu, o Saulo era o fariseu e o Paulo era o discípulo. Isso faz toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. E o Paulo está honrando, prezando a igreja, a membresia da igreja. No versículo 16 ele diz: que eu seja parte desta grandeza, que é a graça recebida, que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja agradável, a oferta dos gentios seja santificada pelo Espírito Santo e recebida pelo Senhor como cheiro suave. Que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios. O Saulo não seria capaz. Tinha que ser desfeito o Saulo e transformado em um Paulo para fazer esta grandeza, a obra de Deus entre os gentios. Algo absolutamente impensável que o Saulo um dia fizesse. Na continuação, meus amados, no versículo 24, ele diz: quando eu partir para a Espanha, eu irei ter convosco. Ele pensava em ir para a Espanha. Ele planejava ir para a Espanha. E indo para a Espanha, que já era próximo, portanto, a Espanha, na época, tinha vasto território, e ele diz: quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e de lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado da vossa companhia por algum tempo. Mas agora eu tenho outra tarefa. Estou indo para Jerusalém ministrar aos santos. O Paulo, o homem transformado, tinha conseguido fazer a igreja gentílica se sentir devedora com a igreja judaica. E ele diz, ele se propõe a ir para aquela região, mas antes tem que resolver um problema de carência, um problema de necessidade, um problema que envolvia a fome. Ele diz: eu tenho agora esta tarefa. Eu estou indo para Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, as igrejas da Ásia. Pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores.
Paulo prezava a igreja, transmitia esta simpatia, esta condição e fez a igreja gentílica, a igreja da Acaia, a igreja macedônia, sentir a mesma empatia, sentir a mesma simpatia e reservar bens materiais para os necessitados de Jerusalém. Ele diz que eles fizeram isto porque se sentiam devedores, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram abençoados espiritualmente, participando espiritualmente das bênçãos espirituais, devem também ministrar para estes carentes, para estes necessitados, as bênçãos temporais. Se os gentios receberam a graça para se tornarem herdeiros do reino de Deus, eles, sim, dividem a sua herança terrestre, a sua herança material, parte daquilo que Deus lhe deu como bênçãos do seu trabalho, com aqueles necessitados da Cidade Santa. Então, meus amados irmãos, o exemplo do apóstolo de Jesus, sendo seguido pelas igrejas que ele ministrava no exterior, as igrejas que ele ministrava e formava entre os gentios, recebendo a mesma graça, recebendo e se identificando com a igreja de Jerusalém, tendo empatia com os servos do Senhor que estavam na Cidade Santa. Paulo diz para eles, para os romanos, que aquilo era importante. Eu tenho que ir para a Espanha. Eu quero estar com vocês, mas agora eu tenho esta tarefa urgente. Esta tarefa está em primeiro lugar na pauta ministerial. Ajudar quem precisa. E assim, ele se decide, ele mostra que é importante fazer este trabalho. No versículo 28 ele diz: assim que, concluído isto, havendo sido feito isto, havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei para a Espanha. Eu tenho este propósito, mas, por enquanto, ajudar os carentes. Por enquanto, honrar a igreja. Por enquanto, prezar a membresia. A mesma coisa que ele está fazendo através da carta em relação aos romanos, ele ia fazer presencialmente em relação aos judeus, levando aquele donativo, aquele benefício trazido da Ásia. Algo grandioso, meus amados irmãos, no testemunho de quem realmente conhece o Senhor. No versículo 29, ele diz: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. A igreja em Roma não estava passando necessidade. A igreja em Roma não estava em apuros. A igreja em Roma
que nós não sabemos como ela foi formada, mas sabemos muito bem que aquela igreja tinha centuriões, aquela igreja tinha militares de várias escalas, de vários escalões. Aquela igreja tinha servos. A cidade de Roma tinha mais de 50% da população era servos, eram estrangeiros, servos. O vasto império facultava na cidade ter este número incontável de servos. E os servos de Roma, muitos servos de Roma, vinham das províncias, onde já se evangelizava, onde já se conhecia o testemunho do Evangelho de Jesus, pelo poder de Deus, através da presença apostólica, além dos ministros que foram ajudados pelos apóstolos. Paulo tinha uma espécie de ministério próprio, com figuras do mais variado tipo e idade. Dezenas, o doutor da lei, até o Timóteo, o judeu miscigenado. Não havia nenhuma regra, nenhum limite, não havia nenhum empecilho que no ministério do apóstolo Paulo tivessem doutores da lei, fariseus convertidos, homens que entenderam a grandeza do Filho de Deus através do testemunho da ressurreição. E aqueles homens, meus amados irmãos, foram agregados, congregados, ajudados, instruídos e cooperadores com a igreja que estava surgindo nas províncias do império. Então, meus queridos, era Paulo, o ministro de Deus, ministro do Evangelho, prezando a igreja, honrando a igreja, honrando a membresia, dirigindo-se aos irmãos e honrando os ministros. É assim que nós aprendemos, é assim que nós ensinamos. Esta é a tarefa extraordinariamente executada pela igreja através destes 2 milênios. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, onde a sua igreja se firmar como igreja de fato, haverá respeito pelo próximo, amor pelos irmãos e atenção com os carentes. Isso é testemunho do Espírito através da palavra. Que Deus abençoe e guarde os nossos amados irmãos e recompense com a bênção dos céus os que continuam levando a palavra, assim, de uma forma poderosa, para ajudar a igreja na sua necessidade, onde quer que seja. Vamos fazer a oração intercessória. A nossa intercessão é pelo memorial da oração, que envolve muitos órfãos, muitas viúvas, muitos viúvos, ministros de Deus, ministros jubilados, ministros que foram tirados por ineficiência, por causa da saúde, por causa da idade, e ministros que foram rejeitados por causa de posicionamentos
aqueles que não abrem mão, entre os quais me incluo. Então, meus amados, vamos orar pela igreja. Bendito Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre a igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos que estão sempre conosco. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores e intercessores. Agora, Pai, suplicamos a ti pelos nossos amados ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um. Sustenta a tua igreja com a tua forte e poderosa mão. Este memorial da oração, Senhor, olha para os meus irmãos. Tu conheces e contempla cada um, Senhor. Ó Deus fiel, guarda os órfãos, os viúvos, as viúvas, os enfermos, os que estão necessitados, os desempregados, os desenganados. Deus misericordioso e justo, Senhor dos exércitos celestiais, ajuda os meus irmãos, guarda os teus ministros na cidade e no campo. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.